dia, igreja que recebe, celebra e reparte o amor de Deus na cidade de São Gonçalo. São vocês, não são? Amém. Nós temos uma vocação de cuidar da cidade que Deus nos colocou. É assim que nós temos aprendido com o nosso pai espiritual, o pastor Carlito. Eu já agradeci ele, porque eu estava aqui há alguns meses, filando um café da igreja, e o pastor Carlito veio e disse que o pai promove o filho, né? Então, ele falou assim: pastor Marcelo, pode chamar ele para pregar. Então, eu já agradeci ao pastor Carlito, porque me traz muita alegria estar com os irmãos. Marcelo é um dos presentes que vem imbuído em você estar no lugar certo, né? E nós temos alguns anos, estamos caminhando com o pastor Carlito, com a Rede Inspire, e por estar no lugar certo, numa terra muito fértil, onde Deus tem distribuído generosamente de visão, graça, recursos, eu tive o privilégio de conhecer alguns preciosos pastores, e um deles é o pastor Marcelo. Apesar de pouco tempo, ele já está na rede do top mais no meu WhatsApp, né? Eu já falo com ele tanto quanto falo com alguns colegas de mais tempo de caminhada. Muito feliz de estar aqui em um dia em que Deus separou para tratar de um assunto. A gente vê as coisas como Deus faz, né? Às vezes a gente está fazendo um planejamento de mensagem e parece que é apenas assim um momento humano, assim, de querer organizar, não querer fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Mas Deus escolheu falar hoje à igreja de um tema que vocês precisam dele hoje para tomar uma decisão muito importante que vai garantir, né, a permanência dessa palavra profética que está sobre a vida de vocês. É o início do ano. Vocês estão diante de um grande desafio, o desafio de amar pessoas que estão passando por dificuldades, e pode ser acompanhado por vocês com doações, com amor, com gestos, com orações, e Deus escolheu falar-nos hoje sobre uma igreja mais generosa. Então lá, quando o pastor estava em oração, junto com sua equipe, e não foi por à toa que, nem por acaso, é Espírito Santo. Hoje a igreja precisa ser mais generosa. É hoje, irmãos. É hoje o dia. Eu vou endossar aqui, é hoje. Até ao término do culto da noite, Deus conta com vocês. A cidade de São Gonçalo, o bairro de Jardim Catarina, conta com essa igreja. Deus preparou tudo. Se Ele mandou essa mensagem hoje, é porque Ele sabe que nessa igreja está tudo aquilo que Ele precisa para mostrar o amor dele a essas pessoas que estão angustiadas, tristes, estão desamparadas de tudo, e o Senhor vai usar vocês. Então, no nome de Jesus, se tem irmãos que só vão vir à noite, só vão tomar conhecimento à noite, você não deixa ele ficar de fora dessa bênção. Você hoje já contata todo mundo, né, pastor? Para que à noite a igreja em completa unidade possa ser mais generosa. E Deus fará coisas tremendas, queridos. Se o ano está começando assim, pastor, estou pensando aqui como é que vai ser o dezembro dessa igreja. Eu já estou imaginando. São Gonçalo não vai ser mais a mesma. Eles vão declarar que existe de fato amor nessa cidade. Amém? Glória a Deus. Deixe suas Bíblias abertas na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Enquanto vocês abrem, a minha linda esposa está ali e a nossa filha está com ela, né? Está para chegar, a Isabel. Estamos com 36 semanas. Ali tem a gestação de um milagre de Deus. Há 4 anos atrás tivemos um filho, ele veio a falecer com quase 2 meses de vida, e desde então
aconteceu diversas coisas, inclusive chegamos a ficar por um tempo inférteis, não conseguíamos, e clinicamente, né, foi diagnosticado infertilidade, e as coisas eram muito loucas, porque teve um filho, depois se torna infértil, e Deus foi cuidando muito do nosso coração em todo esse tempo, mas agora o nosso milagre vai nascer. Ele tem um nome, se chama Isabel, né? E eu creio que vai ser grande. Vai ser uma grande mulher do Senhor. Amém? Então, com as Bíblias abertas, em 2 Coríntios 8, vamos ler do verso 1 até o verso de número 9, que diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente o fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Deus, essa palavra, ela traz para nós grande desafio. Queremos, ó Deus, ser surpreendentes como essa igreja da Macedônia. Tua palavra tem poder de nos colocar nos trilhos do teu propósito para as nossas vidas. E que assim seja nesta manhã. Deus, cele este lugar com a tua presença. E que nenhuma ingerência do inferno roube a atenção, mas que a atenção no Senhor e na sua palavra traga a cada ouvinte, cada membro da família do Senhor Jesus nesta igreja, a plena realização do propósito dessa palavra. No nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor falará. E estamos aqui para te ouvir com plena atenção e alegria, no nome de Jesus. Amém. Queridos, essa igreja é uma igreja a ser imitada, porque o texto, quando nos apresenta o que a igreja estava fazendo, ela deixa muito claro que a iniciativa, a motivação partia da igreja. Eu fico imaginando o pastor Marcelo entrando lá no início e até chegar aqui e encontrar milhares de pessoas o abordando, dizendo: pastor, eu quero dar mais. E o pastor, por vezes, assim eu acredito que os apóstolos estiveram constrangidos por perceber que a origem dessas pessoas eram humildes, eram pessoas pobres em alguns momentos da vida, mas queriam dar mais. E a gente acha que da parte humana, a gente às vezes olha assim, fica tão grato, mas fica até consternado às vezes por ver tamanha privação, tamanha
tamanho desprendimento de poder ter alguma coisa para si, para participar de alguma coisa que o Senhor semeou no coração de uma pessoa. Mas eu fico imaginando esse pastor chegar aqui ao púlpito chorando e consternado porque não para de ser abordado por pessoas dizendo: pastor, eu quero fazer um pouco mais do que eu já fiz. Pastor, eu quero dar um pouco mais. Pastor, eu trouxe, mas eu vou voltar, porque eu quero encher de novo as minhas mãos e quero voltar aqui. Então espere um pouquinho, não saia com o caminhão agora, não saia com a carreta agora, porque eu vou lá e não deu para trazer tudo aquilo que Deus está me pedindo para fazer e para participar. Essa igreja estava nessa pegada. Essa igreja não precisava ser lembrada de dar. Ela trazia isso como um propósito, como uma determinação da alma dela de participar das coisas grandes que o Senhor estava fazendo. Queridos, nós sabemos que existe mais alegria em dar do que receber. Atos 20 diz que mais bem-aventurado é dar. Só que mesmo com essa ciência, sabendo isso, por vezes ficamos numa posição passiva, vendo as coisas acontecerem, vendo o movimento, com um espírito às vezes crítico. Gastamos nossa energia com as coisas erradas, em criticar, em não fazer nada, em colocar o fardo nosso sobre as costas do outro, e deixar que pessoas se cansem porque eu não estou participando ativamente da convocação. E no fundo, quando há um resultado final, porque você pode até se incomodar com essa palavra, mas Deus vai fazer, independente se você quer participar. Aí no final você fala assim: essa é a minha igreja. A igreja que eu me debrucei sobre o ombro dela, estou sendo carregado junto com o propósito que ela realiza nessa terra. Ou você pode ser essa igreja. Aí você chega ao final dela, ao final dos resultados que ela está produzindo, e ao invés de você dizer: essa é a minha igreja, você diz: essa é a igreja que eu sou. A igreja que eu participo. A igreja que eu sou parte integral de tudo o que ela está realizando. Isso é ser uma igreja mais generosa. Uma igreja que corresponde às expectativas do presente e não se acomoda com as realizações do passado. Há pessoas que elas parece que têm uma cota, né? E ela diz assim: mas eu já doei para esse prédio. Mas esse prédio foi ontem. Vai vir um novo prédio. Vai vir um novo prédio. Você vai ter que doar de novo. Mas vai vir o desabrigado. Vai vir as pessoas que precisam. Vai vir os novos empreendimentos. Vai vir os propósitos que por enquanto só Deus sabe. Alguns que só Ele e o seu pastor já sabem. Porque outra coisa que talvez vai te inquietar é que Deus fala algumas coisas com o pastor que ele ainda não falou com a igreja. E às vezes a gente, puxa, né? Será que isso acontece? Eu te garanto que acontece. Aí quando se realiza, aí um grupo chega e fala assim: pastor, você tinha razão. Você tinha razão. Eu sou pastor de uma igreja nova, de 4 anos e há pouco tempo atrás, nós estávamos num prédio próprio, bonitinho, arrumadinho, forrado. E eu passei em frente a um prédio completamente inóspito, inabitável, uma floricultura, tinha bananeira plantada, tinha tudo, e uma placa de alugas. Eu olhei em redor, não tinha nada para alugar maior. E eu falei assim: tem que ser esse negócio aqui, isso aqui vai virar uma igreja. Aí chamei a igreja, compartilhei: igreja, o prédio lá da floricultura está alugando. A gente podia ir para lá, porque lá é melhor. Lá fica na beira da avenida principal. Aí passei a visão. Algumas pessoas falam assim: pastor, mas aí eles vão fazer a obra, né?
E vão entregar para a gente quanto? Eu falei, não, a gente vai fazer a obra, a gente vai alugar, vai botar teto, não tem teto, vai fazer piso, vai arrancar bananeira, a gente vai... Pastor, mas quanto isso vai custar? Eu falei, irmãos, eu não sei não, sei que vai ser caro. A gente tem algum dinheiro? Eu falei, também não tem dinheiro não. Não tem dinheiro. E aí entramos para o aluguel, começamos a fazer a obra, e a obra não andava. Quando chegamos próximo a 9 meses de obra, ainda no prédio antigo, pagando aluguel e sem terminar a obra, eu dobrei o meu joelho, falei com o meu Deus. Antes eu chorei com a minha esposa, eu falei, será que eu entendi mal? Mas eu passei na porta daquele prédio, Deus falou que ali ia ser uma igreja, e eu acreditei nisso, eu tenho certeza que Deus falou comigo. E chorei um pouco com ela, porque eu já estava angustiado e não consegui mudar. E aí eu fui para o joelho, fui para o secreto, e falei, Pai, me perdoa, eu acho que eu entendi tudo errado. Eu estou cansando aquela igreja, eu estou tornando um fardo para elas essa mudança, eu me perdoe. E Deus falou comigo, você não está errado não. É que a igreja ainda não conseguiu ver. E aí naquele dia eu senti no meu coração um negócio, ele disse, vai acontecer os 9 meses. E com 9 meses tem que nascer. A gente estava com 8 meses de obra. Eu reuni a igreja. Falei para eles assim, irmãos, eu continuo vendo, eu continuo acreditando. E Deus manda dizer para a igreja que a gente tem pouco tempo para terminar, porque uma criança tem que nascer, tem que fazer 9 meses, tem que nascer. E aquele dia houve um mover tão forte do Espírito Santo na vida da igreja. Irmãos, o pessoal montou telhado, fez piso. E a gente mudou num domingo de manhã, na semana que completávamos 9 meses de aluguel. E algumas pessoas que demoraram muito botar a mão na obra, demoraram muito, assim, só entraram na reta final. Eu lembro muito bem de uma irmã me procurar e falou assim, pastor, o dia que eu vim nesse prédio pela primeira vez, quando assinamos o contrato, eu falei, o meu pastor é maluco. Isso aqui é um erro. E hoje eu quero dizer para o senhor que o senhor estava certo. Eu falei, não, irmã, eu não estava certo, não. Deus, em todo o tempo, estava certo. Mas só aconteceu quando a igreja foi mais generosa. Enquanto a igreja não botou a mão, irmãos, Deus ficou ali segurando. Agora, a hora que a igreja assumiu um compromisso, você não tem ideia das coisas que aconteceram. Tinha pastor amigo meu me ligando, falando assim, me passa a conta da igreja que Deus colocou no meu coração, que eu tenho que fazer uma oferta para essa igreja. Pessoas de Teresópolis ligando, falando, me dá a conta da igreja que eu tenho que fazer um depósito. E mais, eu vou depositar isso todo mês por um tempo. Deus colocou isso no meu coração. E as coisas começaram a andar, mas quando a igreja assumiu a posição dela, Deus mostrou que é Ele que faz. Todo o recurso já está liberado para o ano de amar, meu irmão. Receba, queira participar disso. Você toma posse disso para a sua vida? Amém? Deus fará, se você entrar nesse propósito que Ele está te chamando. Há um provérbio popular antigo que diz que o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. A gente compra, usa, passa um tempo, não tem mais. Mas o que doei, eu tenho. Eu tenho. Alguns irmãos no passado construíram o primeiro templo ali, né? Ele está ali, não está? Ele ainda não existe? Porque ele não foi o que gastou. Eu gastei para fazer... Não, você doou e ele permanece. A obra da generosidade, ela não se dissipa com o tempo. E vou te dizer um negócio mais. Diz que estas obras nos acompanharão para a eternidade. Então esse templo, quando este mundo for transformado, ele ainda estará registrado nos atos da eternidade como uma doação sua. Não tem aplicação melhor, irmãos.
Não tem lugar melhor para você colocar o teu coração, a tua vida e os teus recursos. Como então podemos ser uma igreja mais generosa? Primeiro, a generosidade verdadeira é fruto de um coração generoso. Se o teu coração não pulsa, por isso não acontece. O texto que lemos no verso 8 diz que não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. O texto nos fala um princípio bíblico que Paulo aplicou por diversas vezes, que era mostrar o caminho e deixar aquele em completa liberdade para fazer se quisesse fazer. Ele, quando escreve a carta de Filemão, ele fala para Filemão o seguinte: olha, eu poderia mandar que você fizesse, que recebesse Onésimo, mas eu quero te dizer, no amor, receba Onésimo, que se tornou também um filho. Por diversas vezes Paulo, ele diz à igreja, isto é o que se deve fazer. Mas o princípio da liberdade é preservado. E você precisa escolher ser mais generoso. Queridos, quando nosso coração pulsa por algo, a gente não fica indiferente. Agora meu coração está pulsando muito pela Isabel, né? Aí o quarto da Isabel ficou pronto essa semana. E nós fizemos questão de fazer tudo. Eu emassei, pintei parede, fiz tudo que eu nunca tinha feito na minha vida. Mas no quarto da minha filha eu não contratei ninguém. Eu quis fazer. E por que isso? Porque o meu coração pulsava. Porque cada vez que a gente estava passando massa naquele quarto, por algumas vezes lágrimas vinham aos olhos e falava assim, Senhor, obrigado. Porque quando todos disseram que era impossível, o Senhor tornou possível. Então, queridos, aquilo era um processo de coração rasgando com Deus. Aquilo era um processo de me entregar em uma oferta, porque aquilo que vem é muito maior do que aquilo que eu estou dando ao Senhor. Assim é a família, igreja. Se para minha família, o meu coração me leva a atos assim de esforço, de realmente você se deixar ser mudado para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer, na igreja não pode ser diferente. O teu coração precisa ser um coração generoso, se você quer esse princípio da generosidade em abundância nesse ano na sua vida. A Bíblia nos diz que o doador bíblico, ele é aquele que faz com abundância de alegria. Então, todas as vezes que o pastor me pede, eu dou. Mas se não vem com abundância de alegria, não é uma doação com sombra dos princípios e valores que a Bíblia traz. Porque quando a gente faz algo que a gente pode dizer isso é bíblico, a gente está dizendo que tem promessa sobre aquilo ali. Então, se você dá porque te sobra, ou se você dá para aparecer, ou se você dá só para não ficar mal na fita, você não tem vantagem nenhuma nisso. O doador bíblico é aquele que vai além das suas posses. Nunca é fácil quando um milagre está à frente, nos esperando. Tem vários caminhos para tomar, mas o que leva ao milagre, ele será sempre o mais difícil. Então, uma doação que pode mover o mundo espiritual em favor do doador, em favor do generoso, ela é exponencial. Esta é uma doação bíblica. O doador bíblico, ele se doa a Deus primeiro, e depois aos outros e aos propósitos que Deus coloca diante dessa pessoa. Não tem como você dizer assim, eu sou de Deus,
e não dou. Como também não tem como dizer assim, eu dou, e por isso Deus deve me aceitar. Porque primeiro você doa a Deus, e aí faz sentido a sua vida criar um movimento de generosidade e amor nesse mundo. Há uma frase que eu usei muitas vezes, nós fizemos o ano de amar em 2015, e eu usei muitas vezes na igreja, que você pode dar sem amor, mas você não pode amar sem dar. É impossível isso. Eu amo uma causa e não sou capaz de dar. Sabe, o pai que ele não consegue ficar indiferente à necessidade de um filho? Não consegue, né? Você sabe que o filho precisa, você se esforça. Você sabe que uma boa educação promoverá o seu filho no futuro, você renuncia a coisas hoje para garantir a boa educação hoje, para que ele tenha todos os recursos necessários para ser competitivo e para ter sucesso no futuro. Por que você faz isso? Porque é filho. Você não faz isso para um estranho. Você faz? De parar de comer carne todo dia, de fazer viagem, para que o filho de uma pessoa que você não conhece... Não, porque falta amor. Falta amor. E sabe o que te impede de hoje trazer uma oferta para as pessoas que estão na escola? Se você não consegue amar o próximo. Porque ele é um estranho. Agora, se ele se torna o teu próximo, ele é alguém dentro da tua rede de relacionamento. Você se relaciona primeiro com Deus e depois com o... Então, posso até não saber o nome, mas todas as pessoas do mundo estão na categoria de próximo. Então, eu tenho um relacionamento com essas pessoas. E se meu coração pulsa por Deus, porque o mandamento diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo. Então, eu amo as pessoas que estão na escola. Mas você conhece? Não, mas eu já estou amando, Eu estou amando porque eu sou um doador bíblico. Eu estou numa igreja que está vivendo um ano profético de amar. E se eu amo, eu vou dar. Amém? Então, no ano de amar, você vai dar a maior oferta da sua vida. Vai ser nesse ano. Talvez você vai querer fazer matemática aí, eu vou falar assim, não começa. Porque na hora certa, Deus vai te pedir o que Ele quer. E se você recebe essa palavra, você pega ela para você. Amém? Quem recebeu essa palavra? Amém? Amém, essa irmã? Você pegou essa palavra? Atrás do irmão de camisa rosa, você pegou essa palavra? Eu vi assim, a vibração que ela levantou a mão. Você já tem esse livro? Então você tem agora. João 3,27 diz que uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Em 2016, você vai ter tudo dos céus. Amém? Você vai ser uma das maiores doadoras dessa igreja. Amém? Que Deus te abençoe. Qual é o seu nome? Sara, vou orar por você. Queridos, não tem como não se apropriar das coisas que Deus está te dizendo e não ser abençoado por isso. Não tem como. Segundo, a generosidade precisa de motivações corretas na sua prática. O verso 9 diz que, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Somos uma igreja com propósito, amém? Eu sou, vocês também são, amém? Uma igreja com propósito não faz nada sem um propósito, não é verdade? Então você se emocionou com essa palavra e falou, vou dar qualquer coisa para qualquer pessoa. Não. O generoso, ele é coerente, prudente, sábio, e ele se move com os comandos do Espírito Santo na vida dele.
Ele ouve voz profética, ele não ouve vozes. Ele é leal à sua liderança e não sai semeando em qualquer terra. Ele não compra nenhuma mandinga espiritual de outros ministérios, porque ele vive debaixo de uma cobertura espiritual, e ele está em uma igreja saudável, e ele conheceu a verdade, e a mentira não o engana. Esse é o lugar que você vai doar, é aqui. É aqui. Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, desde que eu ouvi uma mensagem que eu precisava semear em terreno fértil, todas as vezes que eu ouço um pastor falando que eu sou terreno fértil, eu semeio na vida dele. Eu falei: que isso, cara? Eu sou terreno fértil. Eu sou terreno fértil, falei para ele. Mas eu corrigi. E eu falei assim: cara, tua família é o lugar onde você vai semear. Porque é ali que você come, é ali que cuidam de você. E quando a família prospera, os da casa são muito elevados na categoria que vive. E se a tua família crescer, filho, você vai crescer junto. Se a tua família prosperar, você vai prosperar junto. Então, não sai jogando no vento, não. Deus tem uma direção para a sua vida. Tome essa direção. Generosidade é a disposição de dar, vencendo a tirania do reter. Nós estamos passando por uma grave crise econômica, política no nosso país. E você não deve ser diferente de mim, de estar vendo muitas pessoas dizendo: não é hora de gastar, não é hora de comprar coisas novas, não é hora de trocar de carro. Você tem ouvido tudo isso, né? Eu vou te dizer que sabedoria, discernimento nas suas finanças, responsabilidade é extremamente importante. Agora, essa tirania de reter no reino, isso não vem de Deus, não. Porque aqueles que estão em Cristo não estão em crise, eles estão em Cristo. E aí aqui nessa igreja pode ter dois grupos: os que estão em crise e os que estão em Cristo. Você escolhe de que lado que você vai ficar. Agora, quando chegar em dezembro, não vem dizer: pastor, tive um ano péssimo por causa dessa crise. Porque ele vai falar assim: porque quis. Vença a tirania de reter. E só tem uma maneira de vencer. O golpe fatal nela é dar. É corresponder ao chamado divino para dar. Terceiro, a generosidade leva em conta alguns princípios. Reconectando com um ponto anterior, não é sair fazendo de qualquer jeito. Há princípios, há valores, há direção. Somos uma família de um Deus muito organizado e nós não vamos ser desorganizados. Há princípios. Por que estou dando? Por que estou fazendo? É o que Deus está me chamando e Deus começa a direcionar. E quando você faz obedecendo os princípios que o reino estabelece. 2 Coríntios 9, 6, 7 e 8 nós temos esses princípios. 6, 7 e 10. No verso 6 diz que saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Então, o primeiro princípio: a lei da semeadura diz que se as minhas sementes lançadas foram poucas, também pouca será a colheita. Mas se eu lancei muitas sementes, eu terei muita colheita. É lógico isso. Não adianta colocar pouco e ficar chorando miséria aos pés do Senhor e dizer assim: Senhor, tu sabes que eu tive pouca fé na semeadura, mas agora eu quero muita colheita, porque agora eu estou com muita fé. Eu tive pouca fé para plantar, mas para colher, brota uma fé, um sobrenatural na vida da pessoa. Há um princípio, há uma medida, e você precisa começar já grande,
porque aí você vai ir além na sua colheita. Pense que um grão pode virar uma árvore que dá algumas espigas, e cada espiga tem muitos grãos. Então escolha quantas espigas cheias de muitos grãos você já vai semear agora. Segundo princípio, no verso 7 diz: porque Deus ama quem dá com alegria. Se a tua doação é cheia de murmuração, você doou para tudo, menos para o Senhor. Aí diz: eu tenho sido ao Senhor fiel, porque eu estou seguindo aquela palavra que diz que mesmo chorando, eu volto colhendo. Mas o teu choro é de murmuração. Ah, Deus, esses R$300 a mais no meu pagamento. Ah, Senhor, esses 10% eu não estou entendendo, mas eu estou dando, Deus. Agora, se você dá assim: Senhor, eu estou dando, porque R$2.700 está ficando, Senhor. Eu estou chorando com o Senhor, porque, Senhor, eu não merecia ganhar tanto. Meu salário está acima da média do brasileiro. Senhor, eu não sei por que o Senhor está fazendo isso, mas eu quero te dizer: não tira essa misericórdia da minha vida, não, Senhor. Não deixa eu perder esse emprego, porque o Senhor me deu, e eu estou confiando que o Senhor vai manter, e a crise está aí, a empresa está ameaçando, mas eu não vou ser cortado, porque o Senhor vai me manter nesse emprego. Isso é chorar. É um choro de gratidão. É um choro no lugar certo, porque quem não chora com Deus geme diante dos homens, agoniza diante dos homens. E é assim que muitos crentes estão vivendo por escolha própria. E no verso 10 tem um outro princípio: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer o fruto da sua justiça. Queridos, você só tem porque Deus te deu. Esse é o princípio. Você está com medo de entregar para Ele? Você tem que estar com medo de entregar Ele na farmácia. Você tem que estar com medo de entregar Ele num lugar onde o dinheiro vai no aluguel e nunca mais volta. É nesse lugar que você tem que estar com medo de entregar. Deus é a origem de todas as coisas. E nunca que você devolve ao Senhor que Ele não traga isso renovado, em medida recalcada, sacudida e transbordante. Porque você não tem se Ele não der. Mas Ele continua tendo. Então, entregue ao dono. O princípio da alegria, o princípio da abundância e o princípio do reconhecimento que Deus é a origem de todas as coisas. Esses princípios devem estar no coração do generoso. O dinheiro, ele é um grande teste, ele é um rigoroso teste para a fé. Há pessoas que se convertem a Jesus e a única parte dele que ele não converte é o dinheiro. Só que nós aí entramos num problema gravíssimo, porque para o dinheiro tem uma potestade chamada Mamon. Tem um demônio. Um demônio. E a Bíblia é muito clara em dizer que não é possível servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro, ou vai ficar refém da velha vida. Eu estou na igreja, todos os cultos têm palavras que me alcançam, dizendo que minha vida será abundante, mas essa vida não vira abundante. Será que você está servindo a dois senhores? Hoje, no nome de Jesus, diga: eu vou ser mais generoso, porque Deus será meu único Deus.
hoje nós vamos sacrificar Mamon. Ele vai ser cortado da sua cesta básica. Amém? Você nunca mais vai dar para ele nada na sua vida. Do Senhor é tudo que você tem, são todas as coisas que você vai ter e a tua própria vida no nome de Jesus. Amém? Quarto, a generosidade traz benefícios para o generoso. A gente faz porque entende que ele é a origem, mas é impressionante. Como é que você manda e volta? Manda e volta. Irmãos, é um bumerangue. Quem aqui já brincou de bumerangue? Você taca, o negócio volta. Você taca e volta. Todas as vezes que nos voltamos para Deus, em qualquer área da vida, há um retorno. Se oramos, Ele responde. Se pedimos, Ele nos dá. Se batemos, a porta se abre. Não é assim? Se procura, encontra. Se você doa, você recebe. O verso 7 diz que, todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio, repita isso comigo, privilégio de contribuir. Sabe o que você tem hoje? Um privilégio de poder participar da obra de amor, desse ato de amor que vai ser feito naquela escola. Privilégio. Privilégio. Sabe quantas igrejas, irmãos, que nesse momento estão pregando tudo do interesse humano, mas nada do interesse de Deus? Muitas. Mas você está num lugar aonde o Senhor manda, aonde o Senhor governa, aonde o Rei reina, e Ele está te dizendo, vem comigo, porque eu vou fazer uma grande coisa em Jardim Catarina, e você vai ver com os teus próprios olhos, vai participar com a tua presença e com a tua generosidade, e vai sair de lá saltitando de alegria, porque você viu, porque você participou, e porque você nunca mais será o mesmo, porque eu vou colocar coisas na sua vida que só eu tenho para te dar. É um privilégio, não é qualquer coisa. E esse privilégio, ele tem dois níveis. Primeiro, ele alcança você e o teu relacionamento com Deus. Porque quando a gente começa a entender essa vocação em dar, é porque a gente está muito conectado com Deus. Eu fui muito influenciado por um livro, Como Adorar ao Rei, né? Minha esposa está lendo e eu estou lendo o que ela está grifando. E já está mexendo comigo. Como adorar o Rei. E no livro diz que eu vou te dar uma boa notícia. Deus, Ele não quer te usar. Deus, Ele quer se relacionar com você. Irmãos, quando eu li isso aí, a primeira coisa que eu mudei foi, Deus vai te usar, né? Vem cá que eu vou orar para Deus te usar. Deus me usa nessa mensagem, acabou. Eu estava ali sentado falando assim, Deus, através do meu relacionamento contigo, fala a tua palavra para essa igreja. Porque eu descobri que Deus não me usa, Deus se relaciona comigo. E aí o apóstolo diz que, todavia, vocês se destacaram primeiro, dando-se a si mesmo, a Deus. E aí depois ele fala do segundo benefício. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Então o meu relacionamento com Deus melhora, e a minha vida melhora, e a direção da minha vida é a vontade de Deus para ela. Queridos, a vontade de Deus para ela, segundo a palavra, é boa, perfeita e agradável. É isso que você quer para a sua vida? Então, queridos, se joga em Deus. Passa a se relacionar com Ele profundamente. Se dá para Ele. Se dá ao seu próximo.
e os propósitos de Deus para a sua vida não terão impedimentos. Todos eles se realizarão para a glória e louvor do nome do Senhor. E por último, a generosidade me torna mais semelhante a Deus. Não tem como ficar na presença do Senhor e não sair com o rosto fluorescente. Tem como? Não tem. Quem viu Quarto de Guerra aqui? Quem não viu e der tempo ainda tem que ver, né? Que filme. Tem uma cena do filme que essa semana eu estava conversando com a minha esposa e ela disse: eu quero que um dia isso aconteça na minha casa. Quando alguém entrar no teu quarto de guerra, né? Você viu, né? Aquela cena, e alguém falar assim: eu sei que alguém ora nesse lugar. Irmãos, eu quero terminar essa mensagem com esse texto no verso 9, que diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Queridos, uma igreja que se parece com Cristo é uma igreja que não tem limites, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vocês vão começar a olhar e profetizar sobre coisa aqui que parece não ter mínima lógica, mas vocês vão começar e Deus vai fazer, porque vocês estão no centro do propósito de Deus. Existia, vizinho à nossa igreja, existia uma casa de prostituição, e aí eu comecei a orar, pedir a Deus que tivesse um fim. A única coisa que eu fiz, orar, sempre orava. Até que teve um dia que uma pessoa me chamou lá na porta da igreja. A gente estava fazendo um ponto de ônibus no bairro, que não tinha ponto de ônibus. O pessoal fez uma crítica, a prefeitura não resolveu. A gente entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos e pedimos autorização para construir o ponto e dar de presente. Enquanto estávamos lá na fase de finalização da obra, uma pessoa me procura e fala assim: quem é o pastor? Eu falei: sou eu. E ele me chamou e me ameaçou de morte. Eu falei: por que você quer me matar, né? Ele disse: porque você denunciou a minha casa, eu sou dono daquela casa de prostituição, e você fez uma denúncia e por isso interditaram, fecharam. Eu falei: eu nunca fiz denúncia. Naquele dia eu ia pregar sobre paternidade, e aí eu usei a referência do texto de paternidade, porque ele falou assim: eu sou um pai para aquelas meninas. Eu estava afiado, né, sobre paternidade. Eu fui usando a palavra, falando do Deus Pai, da imagem dele, do que ele promove na vida dos seus filhos e tal e tal. No final ele apertou minha mão, não retirou a ameaça de morte, apertou minha mão e saiu. Eu nunca denunciei aquele lugar, mas eu orei para aquele lugar. Eu tenho certeza que não vai abrir mais. Não vai abrir. Já tem quanto tempo, amor? Uns 2 meses, né? Para que eu vou fazer uma denúncia ao Ministério Público, à polícia, se eu conheço o quartel-general? Eu fui no quartel-general, falei: Deus meu, Deus de justiça e de amor, aqui está a tua casa, o teu reino se estabeleceu em Bosque do Ipê, e não há lugar para uma casa de prostituição nesse bairro. E Deus fez. Agora, sabe qual o dia que Deus fez? O dia que a igreja foi lá e deu um ponto de ônibus para o bairro. Aí era como se Deus falasse assim: agora, Ricardo, de fato, o reino de Deus chegou nesse lugar. Porque enquanto vocês estavam dentro, não parecia que o reino tinha chegado, não. Mas o dia que vocês foram para fora, começaram a fazer coisas que não era para vocês fazer, e segundo a lógica, não diz respeito à igreja construir um ponto de ônibus, que negócio de maluco. A igreja tem tanta coisa importante, vai fazer coisas que a prefeitura é obrigada a fazer. Agora sim, Ricardo, este lugar está sob um novo governo. Agora não é a prefeitura, agora
a justiça sou eu neste lugar, aí eu estou fazendo todas as coisas. No nome de Jesus, receba que você é uma igreja bíblica. Na Bíblia diz que a palavra crer existe 270 vezes, orar 371, amor 714, mas dar 2.162 vezes. Tudo isso porque Deus quer te ensinar a ser generoso. Porque quando a igreja é generosa, ela se parece mais com o próprio Deus. É o grande doador, nos ensinando a receber, celebrar o que recebemos, mas sair repartindo. E a minha oração pela vida dos irmãos tão preciosos e amados é que no ano de 2016, como fruto do ano de amar, essa igreja se torne uma igreja ainda mais generosa. Eu sei que vocês são, mas Deus quer levar vocês a um nível ainda maior. Então, no nome de Jesus, receba esta palavra vinda de Deus. Celebre ela com o seu pastor, que é o líder. E vai com ele na visão que Deus te der. No nome de Jesus. Pastor, obrigado.